aí, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Saudade, viu, gente? Espero que esse negócio passe logo pra gente voltar com tudo, com todo o gás aí. Mas a nossa aula de hoje é aula de revisão, tá? Para a prova de vocês que não tá difícil, tá tranquila. Vocês podem estar entrando em contato comigo para tirar as dúvidas de vocês. Então nós vamos aprofundar um pouquinho, galera, pela imagem aí que vocês já estão vendo. Nós já temos aí a ideia do que nós vamos falar, né? Então essa revisão aí tá tranquila, as questões também. E vamos lá. O primeiro tema que já foi iniciado em sala de aula e que eu queria reforçar com vocês é sobre a parábola. Conhecer parábola nos leva a entender também a questão aí de uma narração, de um texto narrativo, né? E de algumas características que são importantes ter dentro de uma parábola. E é isso que eu quero de vocês. Vocês entendam o que precisa ter dentro de uma parábola, quais as características dela. Lendo essa parábola, o que eu posso entender de características aí? Vamos ler então a parábola da ovelha perdida? Que está lá em Mateus capítulo 18, versos de 12 a 14, que diz assim: que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que extraviou? A que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que venha a perecer um só destes pequeninos. Gente, essa parábola aí, ela traz-nos reflexões e características que nós precisamos entender para fazer, então, a nossa avaliação e para que entendamos o que compõe, então, um texto narrativo, parábola. Vamos lá? Primeiro aspecto, então, que a gente precisa ressaltar é a origem na tradição oral. Jesus narrou essa história, ele contou. Então é uma narrativa, gente, simples e curta. Vocês viram aí que é bem curta mesmo, não precisa delongar, falar muito. Então ela tem uma mensagem objetiva. Tem poucos personagens, então a gente vê que só tem o pastor de ovelhas que perde a sua ovelha, né? Então pouquíssimos personagens. Jesus narra a história. A história é cativante porque faz uma comparação. Ele compara a ovelha aos seres humanos e o pastor de ovelhas é comparado a Jesus, né? Então as pessoas são representadas por pessoas, então é outra característica aí, gente. Pretérito como tempo verbal, foco narrativo na terceira pessoa, que eu pulei aqui, né? Então esse foco narrativo sempre na terceira pessoa, ele, ela, ele estava, ela procurava, ele buscou, ele fugiu, ele deixou. Há um argumento para se provar algo. Então eu tenho que provar algo. Se eu estou falando aí para vocês acerca da salvação, eu preciso mostrar que ao encontrar uma ovelha, eu me entrego a Jesus e me salvo. Então esse encontrar muitas vezes é quando a gente peca e sai e ele vai ao nosso encontro. Então o pretérito como tempo verbal também é o passado, né, gente? Os elementos de amizade, valorização, a gente vê a valorização nesta parábola quando fala no final do anseio de Jesus de resgatar realmente seus filhos aí que estão perdidos. A apresentação de uma verdade comum é uma história que em vários países ou qualquer lugar do mundo que você for vai ter o mesmo desfecho para essa história. Valores morais, éticos, espirituais, explícitos ou implícitos. Como a gente vê, tem um valor moral e ético aí, que é a salvação, que é a busca, o desejo de estar aí ao lado dessas pessoas que se desprenderam, né, do pastor que é Jesus. Então, fato inicial, se eu peço para vocês, eu tenho aqui essa narrativa, este exemplo de parábola, eu gostaria que vocês fizessem agora uma caracterização dos elementos que estão compondo aí. Então, nessa narração, nós temos o fato inicial, é um elemento. Qual foi o fato? A ovelha, o fato da ovelha estar perdida, né? Então, ela prova como é grande o amor do bom pastor. Segundo aspecto, desenvolvimento da ação. O pastor sai à procura da ovelha e não desiste, até encontrá-la e colocá-la em segurança. Então, no meio da história, no meu desenvolvimento, eu falo isso, eu vou. Olha a ação, o pastor sai. Então, todas as vezes que tem uma ação, tem algo que eu preciso fazer, ir em busca, resgatar.
Final da ação, a ovelha é encontrada e o pastor festeja o evento com seus amigos. Então, nós temos um desfecho aí para essa história, tá? Então, é sempre o final. E a conclusão, o que é a conclusão? Não é o final? Não, a conclusão é a lição que eu extraio dessa história. Qual é a lição que a gente aprende com a ovelha perdida? Que os seres humanos são representados pela ovelha. O pastor representa Deus, a alegria do reencontro é comparável à comemoração que haverá no céu pelo resgate da humanidade. Que legal, né, gente? Entendemos então a sequência da narrativa e esses elementos aí que são realmente importantíssimos para vocês entenderem ao lerem uma parábola quais são esses elementos que estão dentro dela. Então tá tranquilo aí? Vocês podem estar lendo a parábola aí, tá? Na avaliação de vocês, identificando elementos assim, tá, gente? Roteiro de cinema. Foi o nosso segundo conteúdo desse segundo momento aí da nossa unidade. E o que é um roteiro? Roteiro a gente já fala que é algo que foi escrito. De cinema, um filme. Então, antes daquele filme vir ao ar, por trás dele tem toda uma história, tem todo um desejo, tem todo ali características impostas pelo autor do filme, ou pelo diretor do filme, né? Para que aquele filme viesse ao ar. Eu queria mostrar para vocês um exemplo de um filme fantástico que foi ao ar em uma época bem promissora. Ele bombou, esse filme, e fez muita gente chorar, inclusive eu chorei, assisti centenas de vezes, menos, né, gente? Assisti várias vezes esse filme e realmente todas as vezes que eu assisti eu chorei. E se eu assistir de novo eu acho que ainda choro, viu, gente? Então vamos lá. 4, 3, 2, 1. Vamos para o nosso filme. Então, um filme, gente, que bombou e foi ao ar, quem sabe aí? Filme Titanic, isso mesmo. O filme Titanic, ele representou aí, teve uma grande representatividade cinematográfica e por trás nós temos um roteiro. Então, como é, Ellen, que eu poderia estar fazendo um roteiro de um filme? Vamos supor, eu mostro para vocês o filme Titanic. Falo, gente, façam para mim um roteiro de cinema do filme Titanic. O que vocês fariam? Primeiro, ideia. Resgatar a ideia que o autor teve para fazer o filme. Então, qual foi a ideia do autor? Ele quis falar de uma história da maior tragédia marítima conhecida no mundo, que foi o Titanic, a partir de histórias narradas por sobreviventes. Aí ele pensou, ó, vou fazer essa história desse navio que afundou a partir dos relatos de sobreviventes. Beleza, vai ser um filme maneiro, fantástico. E aí, o autor, então, procurou se desenvolver em torno dessa história aí narrada por eles. Beleza, já tenho a ideia. Não falei nome de personagem, eu só falei o que eu quero falar, de que tema. E aí vem a logline. A logline, ela é uma citação curta de eventos do filme, sem falar nome de personagens ainda, não posso falar. Eu tenho que dar mais ou menos uma noção geral do que realmente eu quero desenvolver. Tá, eu falei que vou falar do filme Titanic, da história do Titanic narrada por sobreviventes, mas a partir de membros de diferentes classes sociais que se apaixonam. Olha, já tem uma história de amor aí envolvida, né? Durante a fatídica viagem inaugural no navio saindo de Southampton para Nova York em 15 de abril de 1912. Olha, então eu já tenho elementos mais aprofundados sobre o filme, sem ainda falar nome de ninguém, sem ainda falar fato, o que vai acontecer. Então eu já pulo para uma outra etapa. Então o roteiro já está sendo construído, já tenho a ideia, já tenho a logline, e aí nós vamos para a nossa sinopse. O que é a sinopse? Ou a storyline que a gente fala? A sinopse, ela é caracterizada aí por um resumão do filme. Eu não posso nem colocar final ainda para não perder a graça, mas é um resumão para chamar a atenção das pessoas quanto aí ao fato de investirem um tempo para assistirem o filme. Então nós temos aí Jack Dawson, é um jovem aventureiro que na mesa de jogo ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose, esse nomezinho aí, a jovem noiva de Caledon. Rose está descontente com sua vida, já que sente-se sufocada pelos costumes da elite e não o ama. Não ama o Caledon, né? Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família que está falida. Um dia, desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato, ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose.
Logo eles se apaixonam, despertando a fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com o iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o naufrágio do navio. Então falei o início, o meio e o final de forma resumida, sem ninguém entender ainda o que acontece. Mas eu falo para vocês, eu vou falar a história desse cara que se apaixonou por essa menina dentro do navio, ela tentou se matar, mas eu não dou um desfecho ainda. Eu falo que o navio afundou, porque todo mundo sabe que o Titanic afundou, né, gente, em 1912. Ele afundou mesmo, mas o que aconteceu nos bastidores, realmente aí fica aquela incógnita, e eu preciso saber assistindo o filme. Vamos lá? Assim que vocês terminarem de fazer a sinopse, eu preciso que vocês argumentem. Ok, o que eu tenho dentro do argumento do filme? Se eu peço para vocês criarem um filme, aí vocês vão criar o argumento de vocês. Mas se for um filme que já existe, vocês vão encontrar facilmente, tá? Então, o que é o meu argumento, Ellen? Eita! Não é nada de virar a ponta cabeça não, tá, gente? Mas o argumento é a história mais aprofundada. E aqui fala, vocês podem pausar aí para vocês lerem, mas aí conta a história de Rose. Inicialmente ela era uma senhora idosa, né, no filme, e um caçador de tesouros encontra aí um colar. Vocês podem ler aí. E esse colar foi que deslanchou toda a história. E eles encontraram também uma fotografia de uma mulher nua usando apenas o colar. Eles queriam saber quem era. Eles conseguiram chegar na Rose, que relatou a sua história aos 17 anos ali de embarque nesse navio. Ela conheceu então o Jack. Eles se apaixonaram. E aí pronto, argumentei. Eu tô falando. E lá que aconteceu isso, e perepepê. Aí vocês contam a história na argumentação. Então é uma história que é diferente da sinopse. Na sinopse eu não estou te dando esses detalhes. Na argumentação eu já falo detalhes. Então tem argumentações imensas aí de várias folhas e tal, que os autores realmente escrevem muito. Imagino que esses filmes aí, né, de grande porte. E aí, no fim, infelizmente, né, o navio afundou, como todo mundo sabe, foi terrível. Para quem já assistiu o filme, esse momento é um momento de grande emoção. É o momento em que o navio realmente afunda, né, e causa todo aquele frenesi em quem está assistindo. Gente, outra parte importantíssima para finalizar o nosso roteiro é a escaleta. Eu argumentei, fiz a sinopse, já tenho a ideia do filme, tenho uma logline, tenho que fechar. A escaleta são as falas. É como um teatro. No teatro tem as falas, fulano falou com fulano. Então no Titanic também a gente tem falas, então vamos entender quais foram essas falas que foram transcritas aí do filme Titanic, ok, gente? A Rose, ela tentou, como eu falei para vocês, o suicídio, né? Ela desce, então, pela proa do navio, e Jack diz assim, não faça isso. Aí Rose responde, se afaste, não se aproxime. Aí Jack, vamos, me dê sua mão, eu puxo você de volta. Aí Rose responde, não, fica onde está. Eu falo sério, eu pulo, hein? Aí Jack, não pula não. Rose, como disse que não vou pular? Não pense que não pode dizer, não pense que pode dizer o que eu vou fazer ou não. Não me conhece. Aí o Jack fala, já teria pulado. Rose, está me distraindo, vai embora. O Jack, não posso, já estou envolvido. Se você pular, eu vou ter que pular atrás de você. Aí a Rose responde, não diga absurdos, você vai se matar. Aí o Jack, eu nado bem. E aí, para quem assistiu o filme já sabe, né, que ele a puxa abruptamente no momento em que ela tenta então pular do navio. Ok, gente? Então, essa é a nossa escaleta. Então, essas são as partes do nosso... Vamos voltar rapidinho aqui, só para a gente ver. Quando eu peço para vocês fazerem as partes do roteiro, vocês vão precisar colocar para mim, então, isso aí. A ideia central, a logline, ok? Vocês vão colocar a sinopse do filme, o argumento, não argumentando muito, tá? Mas pelo menos para dar uma ênfase, entender de que se trata a história, ok? E nós temos também aí, por fim, a escaleta, que é o diálogo entre os personagens principais, tá, gente? Só os principais. E aí vai, a história finaliza com o afundamento do navio, certo, gente? Então finalizamos a nossa revisão. E com essa mensagem,
desfecho com vocês aí. Para adquirir conhecimento é preciso estudar? Claro. Boa prova para todos, eu estou à disposição de vocês. Quantas vezes quiserem, gente, pode me chamar no horário predefinido, tá? No horário de prova, até meio-dia eu estarei à disposição e vocês podem me chamar para tirar quaisquer dúvidas que tiverem, tá? Um beijo para vocês e saudade!